Nós estivemos no último sermão nosso aqui na igreja, pregando sobre o dia do Senhor, a sua importância e relevância para a vida da igreja. Foi muito edificante para mim e creio que para os irmãos. Tivemos por 3 domingos ausentes, viajando de férias, depois de merecido descanso, eu e a minha esposa, retornamos na quinta-feira e já estamos aqui com os irmãos muito alegres, felizes de ver como Deus tem conduzido e abençoado a sua igreja, não só aqui nessa cidade, mas por onde nós passamos, para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Abra sua Bíblia então, Colossenses capítulo 3, versículo 12, 13, 14 e 15. Esse texto é o que vou ler e os irmãos vão acompanhar, e vou falar nesta noite sobre o tema amor e unidade, fundamentos de um lar feliz. Quero pensar com os meus irmãos, nesse mês da família, mês do lar, trazer uma abordagem nesse sentido para a vida dos crentes dessa igreja, para todos nós. Então, Colossenses capítulo 3, verso 12 em diante, diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, seja porém o amor, que é vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o hábito em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, nós agradecemos pelo domingo, dia do Senhor, e por esse ajuntamento do teu povo nesta casa, nesse lugar, casa que o Senhor deu para que o teu povo pudesse congregar. E aqui estamos, ó Deus, alegres, ao mesmo tempo contentes, por saber que o Senhor se faz presente. O Senhor está no nosso meio, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de nós e tem renovado a nossa esperança, a nossa alegria num Deus vivo, num Deus todo-poderoso que és Tu. Portanto, ó Pai, nós pedimos agora que venha nos dar poder, autoridade e unção para falar da Tua parte com autoridade e com muita responsabilidade, segundo o Teu propósito, segundo a Tua vontade. Nos use, ó Pai, nós oramos na dependência Tua, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, nessa noite quero pensar com vocês sobre esse tema, amor e unidade, fundamentos de um lar feliz. Mas antes me permita fazer aqui algumas colocações acerca do capítulo 3 de Colossenses, capítulo esse e carta essa, endereçada à igreja de Colossos, escrita, usada pelo apóstolo Paulo. Quando a gente pega os primeiros 4 versículos dessa carta, nós percebemos aqui que Paulo está começando ou falando para a igreja sobre nova vida em Cristo. E evidentemente está orientando os crentes da sua época, e serve para nós hoje, a buscarem as coisas do alto. Devemos buscar as coisas do alto, onde Cristo está assentado, segundo a palavra de Deus, à direita dele. Quando a gente pega os versos 5 até o 11, nós vemos aqui que ele instrui a igreja a abandonar práticas pecaminosas e vai dar ênfase, evidentemente, à velha natureza que foi crucificada com Cristo e que o cristão agora é uma nova criação em Cristo Jesus. Porém, quando vamos agora nos ater aos versos 12 aos versos 15, que nós vamos nos debruçar um pouco mais, nós vemos aqui que mostra como essas verdades devem se manifestar na vida prática e nos relacionamentos cotidianos, inclusive no lar, inclusive entre os familiares, entre vizinhos e, evidentemente, irmãos da mesma fé. É o que Paulo quer tratar conosco. Mas quando olhamos, meus irmãos, também para esse texto, podemos perceber aqui o fundo histórico do texto, quando nos apresenta alguma coisa muito interessante. Primeiro, aqui temos uma igreja jovem, recém-fundada,
tentando viver o Evangelho em meio às influências culturais. Havia influências culturais maléficas, e evidentemente não só culturais, mas espirituais de forma equivocada. Então, um apelo de Paulo aqui, o apóstolo que escreve essa carta, é para que o amor, o perdão, a paz não fossem apenas conceitos teóricos, mas praticados nas relações humanas, começando dentro do lar. É essa a visão do apóstolo Paulo para a sua igreja ali, e evidentemente que para nós hoje. Então, meus irmãos, vivemos dias hoje em que o conceito de família tem sido atacado de muitas maneiras. Eu não preciso falar muito sobre isso, porque você que evidentemente sabe através dos meios de comunicação, seja a internet, a TV, qualquer outro meio, sabe muito bem que isso tem sido um ataque constante da família. Não só aqui no nosso país, mas como em todo o planeta. Nós vemos esse problema. E é interessante percebermos aqui, meus irmãos, que há lares marcados por divisões, lares com frieza emocional, lares com individualismo e lares com ausência de perdão. Esse é um problema existente. Então, meus irmãos, muitas casas hoje possuem, por exemplo, uma estrutura física invejável. Mas o que acontece? Perderam a comunhão espiritual. As casas são bonitas, as casas são bem organizadas, o quarto dos filhos são maravilhosos, a estrutura da cozinha, a estrutura da sala, os ambientes são muito bons, mas isso não é suficiente porque é apenas físico. O espiritual se perdeu de vista e esse é um problema. Porém, meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que o lar não é apenas uma instituição social, mas ela é de fato um projeto de Deus. É um projeto de Deus. O casamento, meus irmãos, e a família, na verdade, nasceram no coração de Deus antes da queda. Antes que houvesse a queda, já existia Deus organizando, planejando, estruturando a família e assim por diante. Porém, quando observamos a carta de Paulo aos Colossenses, escrita por ele mesmo, o objetivo aqui de Paulo é fortalecer a igreja contra as falsas doutrinas e mostrar a supremacia de Cristo. Esse é o alerta do apóstolo Paulo para a igreja. E no capítulo 3, meus irmãos, no qual lemos aqui uma pequena fração, nos apresenta como deve viver aquele que foi transformado pelo Evangelho. Então a carta aqui é endereçada à igreja, não é endereçada ao mundo, porque o mundo ainda não foi transformado pelo Senhor Jesus, ou não foi mudado pelo Senhor Jesus. Agora, o que a gente percebe? Que essa carta é para os crentes, para que eles possam de fato, uma vez que transformados, viver de forma abençoada e abençoadora. E essa transformação, meus irmãos, precisa começar dentro de casa, é dentro da nossa casa. Paulo então mostra que um lar feliz não é construído apenas por recursos financeiros, conforto ou afinidades naturais, mas pela ação da graça de Deus, produzindo amor, produzindo perdão e produzindo paz. Então a gente percebe, meus irmãos, exatamente isso. Agora, olha só que interessante, essa transformação precisa então começar aonde? Dentro da nossa casa. Está dando um ecozinho, né? Tem algum outro microfone aí? Vamos trocar. Fecha todos os sinais, só ouvir, né? Ok. E aí, meus irmãos, a gente percebe que Paulo então mostra que um lar feliz não é construído apenas em cima de recurso financeiro. E tem muita gente que tem recurso financeiro e faz, e agora o microfone morreu de vez, louvado seja Deus, e nós vamos na capela, não é verdade? Não, ressuscitou o microfone, né? E a gente avança, e a gente percebe então, meus irmãos, que Deus quer abençoar com amor, com perdão e com paz. Então, quando a gente olha para algumas estruturas existentes de amigos e vizinhos nossos, a gente percebe que há toda uma estrutura muito bem elaborada, organizada pela família. Mas falta o quê? Falta muitas das vezes esses ingredientes pelo qual está citando e orientando a sua igreja. É interessante, meus irmãos, que o teólogo João Calvino, ele fala algo muito precioso. Ele fala assim: não existe vínculo mais santo na sociedade humana do que a família,
quando ela é governada pelo temor de Deus. A família precisa ser governada pelo temor de Deus. Então o texto do capítulo 3, do verso 12 até o 15, vai aqui nos apresentar, meus irmãos, pelo menos 3 fundamentos que eu considero fundamentos indispensáveis. Fundamentos indispensáveis para quê? Para termos um lar saudável. Um lar saudável. E é interessante, meus irmãos, que quando a gente olha para a vida da igreja, nós temos lares muito bem organizados, muito bem estruturados, temos lares passando por lutas, por dificuldades, é um problema de enfermidade, é um problema com o filho, é um problema extraconjugal, é um problema com algum familiar, temos problemas de todas as ordens, meus irmãos. Nós, infelizmente, passamos por isso. Mas o que a gente pode, como crente no Senhor Jesus, olhar para a Bíblia e perceber que nela temos fundamentos que vai, na verdade, nos fortalecer. E a primeira base fundamental aqui está exatamente em cima do verso 12 e do verso 13. Ou seja, um lar feliz é construído por virtudes cristãs. Eu disse o quê? Virtudes cristãs. É muito importante a gente frisar isso aqui. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo vai escrever, e a síntese do verso 12 e do verso 13 é a seguinte: ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Santos e amados. Então Paulo aqui, meus irmãos, usa a linguagem de revestir-se, é a ideia de trocar de roupa, ou trocar as roupas velhas do pecado pelas roupas ou pelas novas vestes na nova vida em Cristo. É nesse princípio que o apóstolo Paulo aqui está instruindo a igreja de Colossos. E no lar cristão, meus irmãos, ou no lar do crente, não basta apenas morar juntos, estar juntos. É necessário viver segundo o caráter de Cristo. Esse que é o grande detalhe que nós temos que nos ater. Paulo aqui, meus irmãos, menciona algumas virtudes que são essenciais. Ele fala sobre misericórdia, ele fala sobre bondade, ele fala sobre humildade, ele fala sobre mansidão e ele fala sobre longanimidade. São virtudes que o apóstolo Paulo vai tratar, que servem para o homem, que servem para a mulher e que servem para os filhos, ou seja, que servem para toda a estrutura familiar existente e organizada. E essas virtudes, meus irmãos, são indispensáveis, porque a convivência familiar revela as nossas fraquezas. Vocês querem me conhecer? Pergunta a dona Cleonice quem eu sou. Né? Porque só me vê como pastor, né? É o pastor e tal, né? Mas a convivência familiar é muito difícil, porque lá eu me revelo quem eu sou. E isso acontece com você também. Dentro da sua casa, você mulher, ou você homem, ou você filho, na verdade, muitas vezes você fala algumas coisas que você, não, isso aqui eu não posso falar diante do pastor. Mas fala diante de Deus. Isso é um problema que nós temos. E é interessante aqui, meus irmãos, que é dentro de cada casa que a nossa paciência é provada. E é no lar que o nosso egoísmo aparece. Dentro do lar, muitas das vezes, está faltando paciência. Nós somos impacientes. Muitas das vezes é no lar que a gente vai ver o quanto eu sou egoísta com as minhas coisas e assim por diante. Outra coisa que a gente poderia pensar, meus irmãos, é que é ali que o cristianismo deixa de ser teoria para ser prática. É no dia a dia, é na convivência. Deixa o aspecto teórico para ser um aspecto prático, a convivência diária e assim por diante. Então, meus irmãos, um casamento não se sustenta apenas por paixão emocional. Não se sustenta. Filhos não são formados apenas por regras. Não. Tem lares que têm regras para tudo. Horário para comer, horário para almoçar, horário para deitar, horário para dormir. E acha que isso vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque o lar precisa da graça transformadora do Evangelho. O lar precisa respirar, transpirar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E é importante a gente frisar isso, sabe por quê? Porque o texto continua dizendo assim: suportai-vos uns aos outros
perdoando-vos o quê? Mutuamente. Eu preciso suportar o meu irmão, ou a minha esposa, ou meus filhos. Eu preciso suportar. Só que tem um detalhe: além de suportar, tem que haver a prática do perdão mútuo, ou seja, eu tanto dou o perdão quanto recebo o perdão. É nesse princípio que nós temos que caminhar. Então, meus irmãos, isso significa que carregar as nossas fraquezas, ou carregar as fraquezas uns dos outros, não existe família perfeita. Existem famílias que, na verdade, são perdoadas pela graça de Deus. Não tem família perfeita. Tem família que, na verdade, é abençoada porque a graça de Deus está presente ali dentro da sua casa, e nada mais do que isso. É interessante que o reformador Martinho Lutero, ele comenta esse texto dizendo o seguinte: a vida cristã não consiste em pessoas perfeitas, mas em pecadores reconciliados pela misericórdia divina. É pela misericórdia divina, reconciliado com Ele. Então, meus irmãos, um lar saudável não é o que nunca enfrenta conflitos, mas aquele que aprende a resolver conflitos pela graça de Deus. Deu para entender? Um lar precisa entender isso. Ele precisa enfrentar os conflitos lado a lado, um junto do outro, resolver isso tendo a graça de Deus para ajudar a resolver esses conflitos. Muitas das vezes, Deus quer que você resolva isso. E aí, dentro do lar, a gente precisa entender os papéis. O homem tem o seu papel e a mulher tem o seu papel. E se ambos não assumirem os seus papéis, nós vamos ter um problema muito sério nessa casa. Porque a mulher não vai fazer o papel do homem e o homem não vai fazer o papel da mulher. Pode até tentar fazer, mas isso não vai dar resultado. Porque isso é contra o princípio estabelecido por Deus. O homem tem que ser o homem da casa, segundo as Escrituras. Resolver. Como diz o nordestino, ele precisa ser macho dentro da sua casa. E a mulher precisa ser sábia para edificar a sua casa e assim por diante. Mas me permita, meu irmão, minha irmã, aplicar isso à nossa vida. Por quê? Qual que é o tema do meu sermão? Amor e unidade, fundamentos de um lar feliz. E o primeiro fundamento qual que é? Um lar feliz é construído por virtudes cristãs. E aplicando esse primeiro ponto à nossa vida, podemos fazer algumas exortações aqui ao nosso coração. Primeiro, pais precisam aprender a corrigir os filhos sem destruir. Qual que é o problema aqui, pastor? Tem pais que não corrigem, está destruindo. Tem pais que corrigem mais, está destruindo da mesma forma. Tem pais que resolvem sem a consulta do manual, que é as Escrituras, para resolver o problema. Precisa buscar nas Escrituras a orientação. Então nós temos filhos que muitas das vezes eles são mal criados, no sentido de não ser criado da forma correta, porque os pais muitas vezes têm pecado nesse aspecto de instruir, e esse é um problema. Outra coisa, meus irmãos, vamos pensar: casais precisam aprender a ouvir antes de acusar. Tem casais que não conversam, já vão logo se acusando, tanto o homem quanto a mulher, e aí geramos um problema grave dentro dessa relação. Um outro ponto importante a gente precisa entender aqui, é que filhos precisam cultivar honra e respeito. Quantos filhos estão desonrando seus pais? São insubmissos, são mal criados, são respondões, desobedientes. E não tem nada pior para um pai, para uma mãe, do que um filho que não obedece. É triste, meus irmãos. Então a gente precisa de trabalhar a nossa geração, que está aí bem presente do nosso lado, não é verdade? A ensinar eles a ter honra e respeito com os pais. Nesse caso, o papai, e nesse caso, a mamãe. A última coisa para a gente pensar e aplicar isso à nossa vida nesse ponto aqui: todos precisam aprender a pedir perdão. Você já parou para perceber como é difícil pedir perdão? Ah, pastor, meu marido me ofende, mas eu já dou o perdão antecipado. Está errado, querida. O seu marido ou sua esposa tem que aprender a pedir perdão para você, porque você foi ofendido com alguma atitude. E a nobreza está aí, meus irmãos, quando eu consigo pedir perdão.
Então, esse é um aspecto muito importante, ou seja, sem humildade, meus irmãos, o lar torna-se um campo de batalha. Quando não há humildade por parte do homem ou por parte da mulher, até mesmo por parte dos filhos, o lar virou um campo de batalha, e esse é um problema. Então, queridos, vamos guardar essa primeira lição para a nossa vida e para o nosso coração. Um lar feliz é construído por virtudes cristãs, e elas estão muito bem claras, segundo as Escrituras aqui para o nosso coração. Mas há um segundo fundamento, meus irmãos, que precisamos aprender, que está no verso 14. Um lar feliz é sustentado pelo amor cristão. O que eu quero dar destaque aqui nesse verso 14 é exatamente o seguinte aspecto. Paulo fala assim: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então Paulo aqui, meus irmãos, coloca o amor acima de todas as virtudes, porque ele une todas elas. O amor bíblico não é apenas um sentimento passageiro, é decisão espiritual, é compromisso, é aliança. O mundo moderno, meus irmãos, no qual nós estamos inseridos, inclusive, ensina um amor baseado na conveniência. O que é um amor baseado na conveniência? Eu amo enquanto me faz feliz. É o que tem acontecido por aí. Esse é o pensamento do mundo. E qual é o grande problema? Que muitas das vezes os crentes da igreja começam a pensar exatamente igual ao mundo e não igual às Escrituras. Uma outra coisa interessante é que alguns chegam assim: eu amo enquanto atende às minhas expectativas. Eu amo enquanto atende às minhas expectativas. Ou seja, o amor cristão, meus irmãos, ele é o que? Sacrificial. Ele reflete Cristo. O marido, no caso o homem, ama a esposa como Cristo amou a igreja. E é pesado, porque como é que Cristo ama a sua igreja? Aí você faz as suas análises aí. Uma outra coisa importante é pensar que a esposa responde com respeito e com cooperação piedosa. Os pais, meus irmãos, amam os filhos disciplinando-os em amor. Qualquer pai que eu conheça sempre disciplina os filhos pensando em tê-los da melhor maneira possível e em amor. Essa disciplina tem que ser feita. Qual que é o problema aqui? É que temos pais que não conseguem disciplinar os seus filhos. Tem pais que não conseguem ver na frente do seu nariz o defeito do filho. Não consegue ver. Isso é um problema meu, um problema seu, um problema nosso, inclusive. Porque é muito ligado a nós. Temos uma relação muito próxima com os nossos filhos, não é verdade? Mas, meus irmãos, a gente precisa ter sobriedade. A gente precisa ter a direção do Espírito Santo. A gente precisa ter a direção do nosso Deus para nos ensinar a ter senso de justiça e sensibilidade para enxergar o que é certo e o que é errado. Não podemos fugir desse princípio. Então, os pais amam os filhos disciplinando em amor, os filhos amam honrando os seus pais. É interessante que o pastor Matthew Henry escreva dizendo o seguinte: onde o amor governa o coração, muitas feridas da convivência são curadas. Ou seja, onde o amor governa o coração, as feridas são curadas. E talvez aqui, meus irmãos, essa noite, nós tenhamos aqui alguns pais. Eu falo pais, eu digo para você que é homem, para você que é mulher, estão com o coração ferido. O filho te ofendeu, a semana foi difícil, o filho te ofendeu, ele foi mal educado, você quis dar nele um acerto, mas resistiu a esse acerto, porque ficou com medo de dar esse acerto. A ferida está aberta. O que é pior é que você não tem coragem de falar para o seu filho que tem um problema, e você prefere sofrer e relevar do que dizer para o seu filho que está passando por isso. Isso vale também na relação marido e mulher, ou na vida do cônjuge. Precisa ter essa sinceridade de abrir o verbo e mostrar o que está acontecendo, meus irmãos. Ou seja, Paulo vai dizer que o amor é o vínculo da perfeição. Isso é aquilo que mantém a unidade no lar. É o que mantém a unidade do lar. Famílias se quebram, meus irmãos, quando o orgulho vence o amor, a crítica substitui a graça e o egoísmo domina os relacionamentos. Isso é um problema. Mas lares, meus irmãos,
que permanecem firmes quando Cristo, o amor de Cristo ocupa o centro, ou seja, quando os lares têm Cristo no centro e assim por diante, o que é que acontece? O nosso Deus é honrado e você permanece firme, porque a sua base e a sua rocha está firme. Então, querido e querida, essa aqui é um segundo fundamento para nosso coração nessa noite. Amor e unidade, fundamento de um lar feliz. Quem não quer ter um lar feliz? E a segunda lição é que um lar feliz é sustentado pelo amor cristão. Me permita aqui trazer algumas aplicações práticas para a nossa vida cristã. E a primeira aplicação é a seguinte. Primeiro, isso aqui nós já falamos quando chegamos para a igreja. Faça do culto doméstico uma prioridade. É um desafio fazer o culto doméstico, não é? Cara, é um desafio vir à igreja. Se você não está conseguindo vir à igreja, imagina fazer o culto doméstico. É muito difícil. Eu parto desse princípio. Se você não está conseguindo vir ao trabalho da igreja, não está conseguindo assistir uma escola dominical, vir numa reunião de oração, eu fico pensando assim, como é que está dentro da sua casa? Está parecendo o clima no Irã. Guerra. Guerra, guerra e guerra. Então, o meu conselho para você é, faça o culto doméstico, ou do culto doméstico, uma prioridade. Segundo, ore antes de tomar decisões. Nós temos uma mania de tomar decisões sem orar. Porque as pessoas querem as respostas imediatas. Não, eu não vou dar resposta agora, eu vou orar primeiro. Qual é o problema de orar? É para consultar o Senhor para saber se é certo ou se é errado, ou se aquele caminho que vamos tomar é o caminho que glorifica o seu nome. Terceiro, ensine os seus filhos a depender de Deus. Tem filhos hoje que não sabem quanto custa uma caixa de fósforo. Vocês sabiam disso? Porque os pais dão tudo. Na verdade, a nossa geração, e eu estou dentro dessa geração, a gente dá para os nossos filhos aquilo que a gente nunca teve. Eu estou dando para os meus filhos aquilo que eu nunca tive dos meus pais. E eles não me deram não é porque são ruins, não, porque nunca tiveram condição de dar mesmo. E nem por isso eu morri. Estou vivo, graças a Deus. E a gente precisa, meus irmãos, despertar essa geração para que eles possam valorizar quanto que custa as coisas. Que não cai do céu. É trabalho, é dedicação. E sabe o que me entristece? É que muitas das vezes algumas mães e alguns pais chegam e falam, pastor, eu fiz isso para o meu filho, fiz isso para o meu filho, e olha o que ele fez em gratidão a mim. Eu digo, pois é, minha irmã. E aí, como é que nós vamos resolver isso, né? Como é que nós vamos fazer para resolver isso? Queridos, não ensine os seus filhos a depender de Deus. Precisa de um recurso? Vamos orar para Deus dar o recurso. Precisa fazer um cursinho? Vamos orar para Deus providenciar o dinheiro para a gente fazer o cursinho. Vamos ensinar isso para os nossos filhos. Porque a geração de hoje, eles fazem assim. E quer que apareça o celular novo. Eles fazem assim, opa, o prato de comida tem que estar na mesa. Eles fazem assim, opa, os copos já estão limpos. Meus irmãos, não é assim que funciona. A vida é ao vivo. Ele precisa resolver isso. E o último ponto aqui de exortação para o nosso coração: não deixe que o pecado permaneça escondido dentro do lar. Não deixe o pecado escondido. Tenha coragem de enfrentar o pecado que está arrebentando a sua casa. Confronte isso com oração. Confronte isso com jejum. Confronte isso com o nosso Senhor Jesus te ajudando. Ou seja, a gente precisa entender, meus irmãos, que a gente precisa valorizar esses aspectos que são importantes. Ou seja, não deixe que o pecado permaneça escondido. Ou seja, onde Cristo reina, a paz floresce. Então essa é a terceira grande verdade. Mas me permita aqui ainda ler o verso 15 do texto que nós lemos, que diz assim: seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então eu quero dar destaque aqui, meus irmãos, à seguinte expressão: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. É interessante aqui, meus irmãos, que a palavra
hábito ou árbitro traz uma ideia de alguém que governa, de alguém que dirige, de alguém que decide. Paulo então ensina aqui, meus irmãos, que a paz de Cristo deve governar os relacionamentos do lar. É a paz de Cristo que deve governar os relacionamentos dentro do lar. Isso significa o quê? Controlar as palavras. A gente precisa controlar as nossas palavras. Muitas das vezes as palavras ferem muito mais do que um outro tipo de situação. Controle as suas palavras. Outra coisa, evite explosões. Promover reconciliação e buscar harmonia. É esse o conselho e esse é o entendimento que Paulo quer nos trazer à luz desse texto. Então, muitos lares, meus irmãos, estão adoecidos porque perdem a paz. Perdem a paz. Esse é um problema. Há gritos dentro dessa casa, há ressentimentos, há um silêncio frio tomando conta e há uma distância emocional muito forte dentro desse lar. Mas Cristo deseja reinar dentro desse lar. Cristo deseja reinar dentro dessa casa. Então, quando Jesus governa a sua casa, e eu quero aqui desafiar você a pensar nisso, algumas coisas acontecem. Primeiro, a oração. Tudo se resolve com a oração. Segundo, a reconciliação. Quando há algum atrito entre os filhos, quando há algum atrito entre o esposo e a esposa, alguma dificuldade, a reconciliação, há pedido de perdão, há perdão e assim por diante. Há respeito, tem que haver respeito. E uma outra coisa muito importante, além do respeito, há temor de Deus dentro dessa casa. Então, meus irmãos, a gente precisa aprender essas verdades, sabe por quê? Porque lares que permanecem firmes são quando Cristo ocupa o centro, né? Então a gente precisa entender esses princípios, ou seja, demonstre amor com atitudes práticas. Demonstrar amor com atitudes práticas. Isso não é muito fácil, mas é necessário. Valorize pequenas expressões de carinho. Precisa valorizar isso. A gente precisa fazer isso. Ore em família. Ore em família. Cultive o diálogo, aprenda a conversar, né? Eu estava na casa da Marilene, nossa missionária, ela tem 2 filhas, né? E aí tem um acordo entre eles lá que na hora do café, ou na hora da janta, ou na hora do almoço, não se tem celular na mesa. E aí eu levei o celular para a mesa, né? E as meninas falaram: olha, mãe, o Oswaldo está com o celular. Me dedurou, né? Eu escondi o celular, né? Não pode. Aí a Maria: Oswaldo, aqui não pode ter celular porque a gente tem um acordo com as meninas e tudo mais. Porque ali é um lugar para se conversar. Comer e beber, conversar e assim por diante. Meus irmãos, você já parou para perceber que pequenos gestos podem fazer grande diferença? O marido chama a esposa para ir num restaurante muito bacana. E quando chega lá, o que acontece? Ela senta de um lado, ele senta do outro. 3 palavras e vai para o celular. Isso acontece. Eu, muitas das vezes, tenho que me policiar a respeito disso. Porque a gente erra mesmo nesse sentido. Nós temos um problema nesse aspecto. Então, meus irmãos, a gente precisa pensar nessas coisas, ou seja, demonstrar amor com atitude prática, ou seja, valorizar pequenas expressões, orar em família, cultivar o diálogo. E por último aqui nesse ponto, não permita que o orgulho permaneça durante os conflitos. O problema nosso é orgulho. Eu já aconselhei casais que a esposa nunca pediu perdão para o marido. E vice-versa. É um problema. E Paulo aqui, meus irmãos, quando está escrevendo essa carta, ele escreve num aspecto teológico, num aspecto prático, para dizer o seguinte: meus irmãos, a relação tem que ser boa, a começar dentro de casa, depois parte para os vizinhos, parte para os irmãos da mesma fé e para outros que estão à nossa volta. É nesse princípio. Então, meus irmãos, diante disso, me permita aqui fazer o meu fechamento em cima desse pensamento.
Porque a minha intenção nessa noite, nesse mês que estamos aí celebrando o mês da família também, nossa ideia é mostrar que amor e unidade é fundamento essencial para um lar feliz, em pelo menos 3 direções, em pelo menos 3 fundamentos. Primeiro fundamento: um lar é construído por virtudes cristãs. Vamos guardar isso. Verso 12 e verso 13. Segundo, um lar é sustentado pelo amor cristão. É o verso 14. E por último aqui, o último fundamento que eu coloquei aqui, é que um lar feliz é governado pela paz de Cristo. É o verso número 15. O verso 15 fala: seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, sede agradecidos. Então me permita concluir dizendo o seguinte: o mundo tenta redefinir a família, mas Deus continua chamando o seu povo a construir lares fundamentados na palavra. Colossenses capítulo 3 nos mostra que um lar feliz é resultado da ação da graça de Deus, ou seja, virtudes cristãs moldam os relacionamentos, o amor sustenta a unidade e a paz de Cristo governa a casa. Nenhuma família, meus irmãos, é perfeita. Todos falhamos, todos precisamos diariamente da misericórdia de Cristo. Mas quando Cristo ocupa o centro do lar, o que acontece? O ambiente da casa muda. O lar torna-se um lugar de acolhimento, um lugar de discipulado, um lugar de perdão, um lugar de esperança. Jonathan Edwards, um pastor norte-americano, que foi um grande avivalista na sua época, ele fez a seguinte declaração, dizendo assim: toda família cristã deve ser como uma pequena igreja. Toda família cristã deve ser como uma pequena igreja. Meus irmãos, eu diria que depois de 35 anos de casado que vou fazer esse ano, eu diria que eu acertei muitas coisas. Mas eu diria que eu errei muito também, mas muito. E não há um só dia em que eu peça a Deus perdão pelos meus erros. E peço a Deus que me ajude, para que a minha casa continue sendo uma casa de bênção. E quero que os meus filhos sejam também abençoados pelo meu Deus, como eu fui abençoado. É isso que eu desejo. E eu tenho certeza que Deus está trabalhando e vai abençoar não só a minha casa, mas a casa dos crentes e a casa dos meus irmãos em Cristo. Então a palavra final para mim, para os irmãos nessa noite é que os nossos lares sejam pequenos reflexos do reino de Deus. Os nossos lares. Segundo, que os nossos filhos vejam Cristo em nossa maneira de falar. Terceiro, que os casamentos revelem o Evangelho do Senhor Jesus. Que as nossas casas sejam lugares onde a presença do Senhor seja percebida, onde o perfume desse lar vai exalar para a vizinhança, para os próximos da sua casa, e as pessoas vão perceber: ali tem um lar que serve ao Senhor Jesus, porque está fundamentado em princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Que possamos, meus irmãos, assim como Josué, aquela famosa frase de Josué, que na verdade é um versículo bíblico, né? Que ele fala assim: vocês querem servir a outros deuses? Podem ir, não tem problema, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos fazer isso. Eu queria dizer para você que a igreja está aqui para te ajudar nesse sentido. A igreja colabora com muito pouco, 10, 20% talvez, na ajuda da sua casa. Quando você sai da sua casa, traz seus filhos para a igreja. Quando você sai da sua casa, traz seus filhos para o culto. Quando você sai da sua casa, traz seus filhos para a escola dominical. Quando você sai da sua casa, traz seus filhos para estudar a Bíblia. Quando você sai da sua casa, traz seus filhos para orar. Você está tendo a contribuição da igreja, mas o principal tem que ser feito aonde? Dentro da sua casa. Meus irmãos, a gente precisa melhorar demais, não precisa? Vamos falar sério. Precisa melhorar muito.
E eu queria dizer para vocês que nessa noite, nosso Senhor Jesus está aqui exatamente para nos ajudar a melhorar. Ele quer nos ajudar a melhorar, Ele vai nos ajudar a melhorar. Não há um só dia em que nós não possamos buscar o nosso Deus nesse sentido, para termos o benefício daquilo que Ele quer fazer na nossa casa, na nossa vida e na nossa família. Melhorar o nosso lar. Melhorar a nossa casa. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Vamos ter, meus irmãos, então, amor e unidade, porque são fundamentos para um lar feliz. Vamos crer nisso. Paulo nos fala nesse sentido. Virtudes que devem ser cultivadas dentro da nossa casa. Isso vale para o homem e para a mulher. Isso vale também para os nossos filhos. Eu queria muito que você se colocasse de pé nesse instante. Eu separei uma música, que na verdade está em forma de vídeo, e eu creio que é conhecida da igreja. Eu queria muito que você cantasse essa música e fizesse dessa música a sua oração nesse dia. É uma música da Aline Barros, que nós gostamos de cantar. Não deu para combinar isso com meus irmãos da música, por isso eu separei o vídeo para que pudéssemos cantar juntos. Dá para colocar aí? Ok. Estamos